onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres, Jesus. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante a sua voz aí na sua casa e declare: Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
te adorar, livres pra te exaltar, Jesus. Somos livres pra te adorar. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? O que seria de nós se não fosse o amor de Jesus? Onde nós estaríamos, para onde nós iríamos se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus? Você pode aí no seu lugar agradecer ao Senhor. Você pode aí no seu lugar falar palavras de gratidão a Ele. Você pode aí no seu lugar declarar palavras de amor a Ele. Dizer: Senhor, nós te amamos. Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada pelo teu amor redentor. Obrigada, Senhor, pela tua oportunidade, Jesus. Às vezes nós não compreendemos a nossa forma de ser. Por isso nós dizemos que sem a graça do Senhor, para onde nós iríamos? Onde nós estaríamos se não fosse o amor de Jesus? Liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me do meu eu, das nossas vontades, Senhor. Liberta-me, Senhor. É uma luta constante, diária. Liberta, Senhor, das nossas vontades. E faz a tua vontade em nós, Espírito Santo de Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa.
de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Feche os teus olhos. Há uma luta. A palavra do Senhor nos instrui sobre isso. Há uma luta entre o nosso eu. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Quando o Senhor se faz presente, o Espírito reina sobre a carne. Você pode celebrar nessa noite. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós somos livres. Nós somos livres. Fomos comprados, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque Ele venceu, nós podemos vencer. Aleluia! Este louvor é maravilhoso. Você pode se sentar. Glória a Deus. Você que está em casa, se você conhece mais alguém, manda aí o link para ele. Manda aí o link para ele. Talvez você fale assim: mas ele não vai nem assistir. Manda aí o link para ele. Nós sabemos que Deus não faz nada por acaso. Amém? E eu já tive experiências assim com a internet, de às vezes estarmos assistindo o culto e Deus, o Espírito Santo, tocar, não é? Olha, manda para tal pessoa. E aí pessoas que estão de longe, pessoas que eu conheço de longe, de perto. Mas Senhor, manda, né? Aí a gente envia lá o link. Depois vem os testemunhos, glória a Deus. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Nós não estamos aqui apenas nós. Tem milhares e milhares de pessoas que precisam da palavra, que precisam do Senhor. E graças a Deus pela tecnologia. Hoje nós podemos avançar. Nós podemos usar esse instrumento maravilhoso. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no Salmos 18. Aleluia. Salmos 18, no 19. Capítulo 18, versículo 19. Olha que tremendo, queridos, esse salmo ele é maravilhoso. Muitos são maravilhosos, mas aqui o salmista ele vem descrevendo uma situação onde o Senhor o libertou, onde o Senhor trouxe essa libertação. E ele declara algo muito importante, que nós temos tanto a aprender sobre isso. Ele diz assim: Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois seguiu os caminhos do Senhor, não agi. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Fala isso comigo. Todas as ordenanças estão diante de mim. Estão diante de você. Estão diante de nós. Mas não me desviei dos seus decretos. Que coisa linda. Será que nós podemos declarar isso? É algo para nós meditarmos. Aqui o salmista estava declarando isso. Todas as ordenanças do Senhor estavam diante dele, mas ele não havia se desviado de nenhum deles. É tão maravilhoso nós podermos chegarmos diante do Senhor. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o próximo versículo diz assim: tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Aí o 25 ele diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reage à altura. Ele continua e depois você lê esse salmo maravilhoso, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Como ele tem falado, como ele continua falando. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa quando a palavra de Deus, ela incendeia o seu coração. Quando você pega o discernimento da palavra de Deus e traz ele para você. Quando Jesus fazia isso com a palavra, quando Jesus citava a palavra, havia libertação, havia cura, havia rompimento de religiosidade, de tradições, de culturas. Você consegue entender o poder da palavra? Eu acho tão maravilhoso, queridos, a palavra de Deus, quando ela traz para nós uma consciência.
Quando Deus nos dá uma ordenança, quando Deus nos dá um mandamento, Ele está nos protegendo, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. E todos os mandamentos, as ordenanças do Senhor são para nos proteger. E quando Ele fala sobre essa doação, quando Ele fala sobre essa fidelidade, Ele está querendo dizer para você: seja fiel, porque eu me revelarei fiel a você. O que é fidelidade? O que é ser fiel? Sabe, as pessoas às vezes elas não conseguem entender que Deus quer a tua fidelidade, Deus quer a tua obediência nas pequenas coisas. Deus, Ele só quer ser realmente o Senhor da sua vida. Eu imagino assim, imagino você queria muito algo tão extraordinário, tão maravilhoso. Digamos que você queria adquirir um bem e você conseguiu aquilo com muito trabalho, com muita dificuldade, né? Vamos colocar assim. Aí você está ali fora tem o carro, todo mundo aqui tem um carro. Diga um amém, gente. Quem não tem, por favor, diga um amém. Ó, a fé sendo ativada, né? Todo mundo tem um carro e a gente chega ali na frente e deixa o carro com as portas abertas. É? Ou então você vai lá e compra um carro zero e não faz nenhum seguro, né? Quantas coisas a gente já viu acontecendo. Então nós temos que parar e pensar sobre isso. Por quê? Porque quando nós não protegemos, quando nós não obedecemos aos mandamentos do Senhor, nós estamos fazendo isso. Quando a palavra do Senhor fala lá em Malaquias, no capítulo 3, Ele está falando sobre honra, Ele está falando sobre fidelidade. Nós temos algo tão extraordinário, e você ser fiel a Deus com teus dízimos, com as tuas ofertas, você está fazendo isso. Você está guardando. Aquilo, Deus falou assim: eu mesmo repreendo o devorador. Você não vai precisar nem se preocupar. Você nem precisa se preocupar com nada. Eu faço isso por você. Só que se Ele diz que Ele também é justo, se nós não formos fiéis a Ele, como poderemos chegar diante de Deus e falar: Deus, estou apresentando essa causa aqui diante de Ti, mas eu sou um infiel. E Deus vai olhar e vai falar: pois é, filho, eu sou fiel. Então, não é cobrando nada, queridos. Deus não cobra nada de nós. Mas nós precisamos entender as ordenanças do Senhor. E não adianta também só fazer uma coisa e não fazer outra. Foi isso que Jesus falou lá em Lucas ou Mateus 23, que Ele fala com os fariseus. Ele fala: vocês são hipócritas, vocês dão o dízimo, vocês devolvem da hortelã, do endro, que era o que eles tinham. Isso eles faziam, mas eles negligenciavam as outras coisas. Então não adianta só fazer uma parte, nós precisamos ser completos, nós precisamos ser fiel. E quantos testemunhos nós temos de fidelidade, né? É tão maravilhoso, querido, tão maravilhoso você receber de Deus, você ser abençoado por Deus, mas é tão maravilhoso você abençoar. Quem já teve essa oportunidade de ser útil a alguém, de ser útil Gente, eu amo isso, eu amo isso. Mas para a gente servir, para a gente ter, a gente precisa ser fiel. A gente precisa encaminhar nesse caminho de fidelidade. Sabe, a gente recebeu ofertas de R$10. Às vezes as pessoas, olha, eu depositei o dízimo, R$30, R$40, mas é a minha primícia, é a minha fidelidade para com Deus. E Deus abençoa. E Deus realmente fecha as portas, o devorador não entra. É aquele cuidado que o próprio Deus tem para conosco. Então, nós precisamos caminhar nesse nível. Se você realmente entende que é as ordenanças do Senhor, que é a palavra do Senhor, você vai ser útil para o reino, você vai ser fiel. Queridos, o que eu estou falando aqui para você é simples. Você não vai ser amaldiçoado se você não devolver o que é do Senhor. Ele não vai te amaldiçoar. Ele te ama. Mas Ele quer te abençoar. Ele faz questão de repreender o devorador na sua vida. Ele faz questão de você caminhar no outro nível. E caminhar no outro nível é você entender os mandamentos e as ordenanças do Senhor. Não é o homem que vai te falar para você ser ou não ser. Eu sempre falo isso. Essa porta ou as outras portas que estão abertas, não é o homem que sustenta. Eu já vi muitos lugares que tinha muito dinheiro e o Senhor fechar a porta. Vocês já viram isso? Mas é a fidelidade do coração.
que faz com que você permaneça, que faz com que você possa conquistar coisas, tesouros escondidos, coisas que as outras pessoas não veem, não conseguem viver uma vida próspera, não conseguem ter paz, não conseguem ter uma empresa, a empresa não prospera, não cresce, não vê a bênção do Senhor sobre os filhos, sobre a casa. E é simples, é simples. Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o governo. Eu estou aqui declarando através da minha atitude, devolvendo o que é seu e declarando a sua bênção. Amém? Vamos nos colocar em pé? Amém? Você consegue entender isso? A gente fala sobre isso, ensinamos sobre isso, mas não é porque nós queremos o seu dinheiro. Não é porque nós queremos o seu dinheiro. É porque Deus quer te abençoar. É porque realmente Deus tem algo extraordinário na sua vida. Seja fiel ao Senhor. Pai, nós honramos a Ti. Honramos a Ti com as nossas vidas. Honramos a Ti, Senhor, nessa noite. Com um pedido, Senhor, de perdão. Porque muitas vezes, Senhor, somos negligentes na Tua obra, na Tua casa. Mas pedimos ao Teu Espírito, Senhor, que venha, Senhor, fazendo. Que venha, Senhor, ó Deus, libertando. Liberta, Senhor, pessoas de cativeiros que estão aprisionadas, Pai, com medo, que não conseguem liberar, ó Deus, aquilo que é do Senhor, aquilo que é da Sua obra. Vem, Senhor, com a Tua palavra, vem sobre cada um, vem com a Tua bênção sobre cada um, Senhor. Abençoa o Teu povo, que cada um possa viver em novidade de vida, como é a Tua palavra, como é a Tua ordenança, em nome de Jesus. Amém? Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Amém, Senhor Jesus. Amém, queridos. Vocês podem estender as mãos na minha direção e orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença e pedimos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor esteja conduzindo as nossas mentes em entendimento. Tua palavra diz, ó Deus, que nós temos a mente de Cristo. Por isso, Senhor, toma agora, Senhor, os meus pensamentos, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho, seja agora, Senhor, guiado e direcionado pelo Teu Espírito. E somente o Senhor tenha total liberdade de fluir em nosso meio. E em o nome do Senhor Jesus é que nós nos apresentamos neste momento. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria que você soubesse que nesses dias, estamos em dias de trazer entendimento sobre o que é libertação. A Célia falou no domingo passado sobre fortalezas, e entender sobre essas fortalezas é muito importante para que você possa saber onde você precisa atuar. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês situações da nossa vida, momentos em que passamos e que permitimos, damos liberdade a quem não poderia ter liberdade. Quem? Satanás, né? Infelizmente é uma coisa que eu gostaria que você parasse e pensasse um pouquinho. Sobre Mateus, ele fala assim, a oração de Jesus era o quê? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E que mais? Como? Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos
devedores. Não é que eu não sei não, estou esperando vocês falar comigo. E ele continua dizendo: não nos deixe. Por que ele não orou assim? Senhor, que não venha a tentação sobre nós. A gente não para pensar, né? As tentações, elas estão aí. Mas a palavra que ele diz é que nós não estejamos caindo em tentação. E eu quero falar um pouco sobre essa questão do cair em tentação. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis, lá no capítulo 3. Amém? Ou, né? Está sendo colocado na tela aí também no YouTube? Não? Amém. Vai dar certo. Assim, ó, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Fazendo uma pergunta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, né? O fruto eles comeram juntos, os dois. Ela comeu e deu ao seu marido, e os dois comeram. Bom, eu quero lembrar algo que aconteceu comigo, não vou falar longe. Eu aceitei ao Senhor com 8 anos de idade, e nesse período de aceitar ao Senhor, dos 8 aos 10 anos, eu vi muitas coisas acontecendo, e eu descobri agora que meu primo está assistindo essa transmissão. E quando eu era pequeno, havia muita briga, pelo menos ali na época dos meus pais, havia muita guerra, muita briga mesmo de tios, situações complicadas, o meu pai brigando com a minha mãe, havia muita, infelizmente, traição, e há uma guerra ali, e eu com 8 anos de idade, o que eu sabia fazer? Dos 8 aos 10 anos de idade. Querido, há coisas que na infância marcam a sua história, marcam a sua vida, e nunca mais você esquece. Eu já perdi a conta de quantos anos eu tenho, mas eu lembro que com 8 anos e 10 anos, eu lembro dessas cenas. Meu pai sempre me levou para a igreja, minha mãe sempre me levou para a igreja, e a única coisa que eu sabia era orar ao Senhor. Naquele momento, no tempo de oração, eu conseguia, através da oração, parar muitas coisas. E eu via isso sendo uma prática. Eu sabia que se eu orasse, Deus respondia e aquela situação parava. Então, depois disso, eu me lembro de um outro momento na minha vida em que situações em que era difícil eu conquistar ou conseguir, eu já estava parando aquela rotina de orar todos os dias. Eu orava de joelhos todos os dias, durante a noite eu orava, de madrugada eu orava, mas havia uma compensação. Eu já estava orando por compensar erros que eu fazia, e eu orava de noite. Já não era mais algo simples. O que eu estou passando há coisas que nós pensamos ser certas e elas estão erradas. Por quê? Porque você não precisa compensar nada na sua vida.
eu fiz coisas erradas e agora eu vou vou passar fazendo vigília, vou fazer jejum. Queridos, não é porque você errou que agora você é obrigado a fazer jejum e se santificar. Não, não é assim. É um entendimento dentro do seu coração. Porque eu já vi muitos, eu não vou nem citar nomes, mas situações pastorais em que diziam assim: não, deixa essa pessoa trabalhando em tal lugar, porque ali ele está perto de Deus, compensando. É como se ele errou tanto, pelo menos ali ele pode estar fazendo alguma coisa na presença de Deus. Olha só como a nossa mente ela começa a trabalhar. Ela começa a trabalhar da seguinte forma: pelo menos ela está escutando a palavra de Deus. Pelo menos ele está mais próximo de ouvir a palavra de Deus. Mas, querido, não põe uma pessoa que está em tratamento para trabalhar. Deixa ela ser voluntária naquilo que ela quer fazer. Amém. Parece difícil. Não, mas o que eu estou falando é porque eu fiz esse tempo de compensação. As pessoas me colocavam para trabalhar dentro da igreja, porque diziam assim: deixa o Jonas ouvir a palavra, porque ele vai receber Deus no coração dele e ele vai ter Deus. Sabe o que eu estava pensando? Estou compensando os meus erros. Enquanto as pessoas estavam tentando me fazer conhecer Deus, eu já conhecia Deus. Eu sabia que Deus existia. Eu sabia que Deus me trazia aquilo tudo. Então eu não estava ali porque eu estava recebendo a palavra. Eu estava ali compensando. E eu não estou falando que isso não vai trazer resultados. Eu estou dizendo que traz resultados. Mas a motivação está errada. E isso era errado para mim. Sabe o que acontecia? Nos momentos em que eu, Jonas, ia orar, já não fazia mais os efeitos que eu tinha, que eu queria. Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo o certo, me levando até a palavra de Deus. Mas eu estava anos-luz da presença de Deus. Eu estava fazendo barganha com Deus. Eu estava fazendo troca, base de troca. Enquanto as pessoas pensavam uma coisa, eu pensava outra. Então, e houve um certo momento da minha vida que Deus já foi colocado na minha mente como uma estrutura. Era colocado como uma estrutura. Eu já sei quem Deus é e eu já tinha os meus próprios conceitos com relação a isso. E isso me deixou distante de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que não é aquilo que os outros fazem, mas é aquilo que você faz diante de Deus. É aquilo que você é diante de Deus. Então, mas aquilo que você é diante de Deus depende muito daquilo que você está vendo ao seu redor. Como nós vimos aqui em Gênesis, no capítulo 3, de 1 a 7, ele está falando que aquilo que você vê, aquilo que você aprendeu, foi o próprio Deus que ensinou. No caso de Eva, foi Deus quem ensinou a Eva, foi Deus quem ensinou a Adão, e eles estavam sendo guiados e conduzidos pelo próprio Deus. De repente, algo sempre estava no meio do jardim, uma tentação. Puxa vida, por que Deus não tirou essa tentação de lá? Não é tentação. O que é a tentação? A tentação é é como se é o teu desejo, é o teu querer. A tentação nada mais é do que aquilo que você já quer. Você quer aquilo. E Deus ainda fala para você: isso aqui, no tempo certo, no momento certo, você vai comer. Mas por enquanto não coma. Está entendendo? Há tempo para todas as coisas. Então, não foi Deus que colocou a tentação ali. Deus colocou ali dizendo para você: você que tem que se dominar, você que tem que se controlar. Eu é que mando e você obedece. Que já ouviu aquela palavra? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus manda e você que tem juízo obedece. Quando nós não obedecemos, nós nos distanciamos da presença de Deus. A nossa mente pode ser corrompida. Veja lá em 2 Coríntios 11, 3. Pedi ali para 11, 3. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: mas temo
Paulo dizendo: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, que vocês acabem se afastando da simplicidade que há em Cristo. O que é essa simplicidade, querido? Mas ele fala lá também que há algo dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas vontades, aquilo que eu desejo. Satanás, de alguma forma, chame a atenção de vocês e conduza vocês ao erro. Então, já há dentro do coração de cada um de nós o desejo por coisas boas, mas há coisas que são boas, que dependendo, elas se tornam ruins. Dentro do teu coração, você quer o quê? Aquilo que a serpente incentivou. O que ela incentivou? Olha, ela é boa para se comer, ela é agradável, né? Em tudo ali era agradável, era bom, era desejável. E o final de tudo, vocês vão ser como Deus. Olha, você vai ser igualzinho a Deus. Você não quer ser igual a Deus, não? Quem é que não quer ser igual a Deus? Então, Eva, ela não foi conduzida para fazer algo pecaminoso, era algo bom. Então, aquilo que a serpente te conduz é para te, olha, isso aqui é bom. Quem é que não quer ser igual, né, a Deus? Ela, puxa vida, eu quero ser. Então ela foi corrompida em seus desejos. A pureza e a simplicidade da vida é assim, é a prática da vida do cristão, né? Aquilo que Deus falou, nós devemos obedecer. Muitas das vezes a gente tem a palavra de Deus e nós vamos para o contexto, para não ter pretexto, para falar, não fazer coisa errada, e também ensinar aos outros, mas eu vejo que muitas das vezes há tantas palavras que todo mundo distorce, mas a simplicidade da palavra é: está escrito, e pronto, está escrito e acabou. Jesus, ele foi tentado em toda sorte de tentações, e nós precisamos ver que a Eva, ela foi tentada pela serpente, mas em um processo. Isso era progressivo. A conversa, os olhos, aquilo que estava ao redor, ia incentivando ao mal. Chega um momento que aquilo que você quer, já você não sente mais que é pecado. Querido, vamos falar nos dias de hoje. Né? Se fosse hoje, se todo mundo tivesse o coração exatamente como Deus, e nós fôssemos iguais aos anjos, no sentimento, nas atitudes, obedecendo a Deus, a palavra de Deus diz assim: seja feita aqui na terra como é nos céus. Nos céus não há maldade, não há sentimento de maldade. Então o que acabava acontecendo? Ah, Deus não me fez assim? Então por que eu uso roupa? Eu vou ser natural. Aí já larga as roupas de lado, deixa tudo de lado, e vive como Adão e Eva antes do paraíso. Como agora eu sou simples. Você está entendendo? A cabeça da pessoa, ela vai sendo minada, que de repente ela já não vê mais a maldade, mas aquilo é errado. Aquilo é errado. Aquilo é pecaminoso. A palavra diz assim, que nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede vida ou morte. Então, quando a serpente, como diz aqui, como diz o cearense, né, voltando aqui, diz o cearense, Deus falou e pronto. Pronto. Deus falou, pronto, está falado. Né? Então, nós precisamos saber que desde lá de Gênesis, Adão, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Depois do pecado, ele tinha uma natureza pecaminosa. Eva, quando os dois foram ali
diante de Deus. Que Deus volta para o jardim e fala assim: e aí, cadê vocês dois? Onde estavam, né? Ouvimos os seus passos e nos escondemos. Ouvimos os seus passos e nos escondemos. De repente Deus pergunta: o que foi que aconteceu? Você errou, você pecou? Pequei. Daí a primeira situação do homem é culpar a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí ele pergunta para a mulher: mulher, o que te aconteceu? Foi a serpente. E o terceiro momento? Serpente. Não tinha, né? A única mais sincera de todas ali foi a serpente, o cão. O homem começou: não, foi esse, não, foi aquela. Você já percebeu isso? Quando você é confrontado, o que você faz? A primeira coisa que você faz é arrumar desculpa. Arruma desculpa para tudo. Não, assuma teu erro logo. E assuma as consequências. Agora, o que é tentação? Essa tentação faz parte da obra de Satanás. Pensa num obreiro fiel. É Satanás. Ele vai tentar você o tempo todo. Essa é a função dele. Apocalipse 12, 9, bem rapidinho. Apocalipse 12, 9, Lucas 4, 2 e Mateus 4, 3. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele enganou até anjos no céu. Mas no início desse versículo diz que ele é o tentador de todo mundo. Em Lucas 4:2 ele diz, Lucas, capítulo 4, verso 2. Aí é Mateus 3. Mateus 4:3 dá certo também. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Quem? Jesus. E naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados esses dias, finalmente ele teve fome. Mas ali, quem foi tentado? Jesus foi tentado. Por quem? Pelos capirotos, vamos falar assim, pelos demônios. Havia os capirotinhos, pequenininhos, que foi lá tentar Jesus o tempo todo. E ali eu posso dizer que Jesus ele passou por todas as tentações, por toda sorte de tentação. E Satanás o tentou. Então é Satanás e os demônios. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O tentador, Satanás. Lucas 4:2, já foi? Lucas 4:2. Então assim, ele é o tentador. Agora é tentador do quê? Ele conhece os teus desejos. Ele conhece as tuas vontades. E o que ele faz, sabendo que é o erro, ele, como é que eu posso dizer? Intensifica os teus desejos. Ele não sabe os teus pensamentos e nem sabe o que está dentro do seu coração. Deus ainda dá uma palavra que só Ele e o teu Espírito podem fazer. E o teu Espírito intercede com o Espírito de Deus e você recebe aquilo que você precisa. Mas Satanás não sabe dessas coisas porque ele não consegue identificar o que você está orando a Deus. Mas Satanás, ele sabe os teus olhares, ele sabe a tua caminhada, ele sabe o seu comportamento. Satanás até ensina na faculdade que você pode ter, fala lá, como é que é o estudo comportamental, né? Se a pessoa está... Satanás poderia dar aula. Rapaz, pensa num Satanás que sabe tudo de você, só na olhadinha ele já sabe. Só no teu comportamento, o jeito de andar, ele fala: isso, eu já sei, está pronto para cair. E ele vai mandando os capirotinhos. Satanás, depois de tentar Jesus em tudo, depois de fazer todas as sortes de tentações com Jesus, no tempo oportuno, diz a palavra, ele vem. Não tem o tempo oportuno lá de Hebreus? Chegai na presença do Senhor em tempo oportuno para receber graça e misericórdia? Satanás imitou. Ele falou assim: no tempo oportuno eu sei que eu posso ir
tentar ele e ele está prestes a cair. Lembra que eu falei para vocês sobre a oração que ele nos ensinou? Ele nos ensinou o seguinte, que o tentador está aqui e que nós seremos tentados, mas que nós devemos orar como o pão que nós precisamos todos os dias. Nós devemos também orar para não cair em tentação. Quantas vezes? Todos os dias. Todos os dias você deve orar para não cair em tentação. Tessalonicenses 3:5, né? 3:5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Queridos, nós pregamos o Evangelho, falamos da palavra de Deus, mas se o tentador viesse tentar vocês, e vocês não fossem instruídos na palavra e caíssem, aí Paulo falasse assim, foi inútil a nossa pregação. Por quê? Porque nós estamos levando um evangelho, a palavra de salvação. Mas quando uma pessoa cai e erra, ela está sem a presença do Espírito Santo. Ela já deu ouvido a tantas coisas externas, e aí nós paramos para pensar um pouco. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, o que mexe com você, tudo isso externo está influenciando a sua vida. Eu até falo que quando você está estudando ali um pouco do tabernáculo, né, alguns alunos aqui, nós estamos vendo o tabernáculo que simboliza Jesus na terra, e era Jesus ali mostrando que havia uma santidade e que tudo aquilo que estava no tabernáculo influenciava as coisas de fora. Então quem deve ser influência? Nós, Cristo. Por isso a palavra diz assim que Deus tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do Filho, o unigênito Filho do Pai, né? O Filho de Deus. Agora, quando o mundo olha para você, eles estão vendo o quê? O que eles estão vendo? Eles estão vendo Cristo em você, ou eles estão vendo o mundo em você? Quando você vê, quando você deseja, quando aquilo já não tem mais importância, lembre-se que o papel de Adão, né, era para guardar o jardim, era para o que? Era para cultivar. Está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, ele está dizendo assim, que era para nós, para Adão cultivar e guardar. Só que guardar o quê? Sendo que Satanás ainda não tinha nem ido tentar. Mas ele já sabia o seu papel, ó. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar a terra. Então não adianta, querido, você ser uma excelente pessoa dentro da igreja, mas fora da igreja, como estão as tuas vestes? Eu já digo assim, vá para o shopping. Como a gente está falando que Eva que errou, vamos falar assim, deixa a sua mulher ir comprar as roupas dela. E é ela que vai ter que comprar. Agora é ela que vai ter que ter consciência que o Espírito Santo está nela. A palavra de Deus diz assim, que é o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, né, batizando, mas ide pregai o evangelho. O que é o evangelho? Boas novas, boas notícias. A roupa que você está comprando está levando boas novas e boas notícias? Ela às vezes dão umas boas novas e grandes notícias de grande porcaria, perdão da palavra, que vai fazer a pessoa errar, que vai fazer a pessoa pecar. Aí você para e pensa assim, mas a culpa não é minha. A culpa, olha Eva, a culpa foi a serpente. A culpa é do mundo. A culpa é isso daqui. Ah, mas e se errar? Ah, se errar foi ele que errou. Foi a pessoa que errou. O que é a palavra? Lembra que eu falei? Uma vida simples na presença de Deus. Quando a pessoa erra, ela não tem o que você tem. Você tem quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em você vai fazer o que para outra pessoa? Vai enviar boas notícias.
Agora, se essa pessoa não tem o conhecimento que você tem de palavra de Deus, sabendo quem Deus é, sabendo que ela não pode errar, ela é o quê? Um pequenino na fé. O que a palavra de Deus diz a respeito dos pequeninos? Ai daqueles que faz um desses pequeninos errar, pecar. É melhor que coloque uma corda no pescoço e se jogue no mar. Pastor está falando que se eu comprar uma roupa errada, eu posso colocar uma corda no pescoço? É a palavra, está escrito. Mas isso, ele está dizendo assim, se você fizer um desses pequeninos errar, mas é porque você tem que entender qual é a tua missão, qual é o teu propósito na face dessa terra. Ide e pregai boas notícias, isto é evangelho. Boas notícias que traz o quê? Salvação. Então, quando você for comprar um carro, comprar uma moto, quando você for comprar qualquer outra coisa, até mesmo aquilo que faz o outro pecar, queridos, nós somos livres para tudo, mas nem todas as coisas nos convêm. Nem todas as coisas nos convêm. Então, nós precisamos entender essas coisas. Gênesis 15 fala para nós guardarmos. Efésios 4, 27, ele diz assim, não dê lugar ao diabo. Olha lá, ó. Não deis lugar ao diabo. Querido, é fácil de dar lugar ao diabo. Assistir uma coisa errada, visualizar o celular. Eu já quebrei um celular uma vez, falei assim, ó, não vai funcionar. Não vai funcionar esse celular aqui. Quer errar? Vai por tua conta e risco, mas eu vou proteger a minha casa. Eu vou guardar a minha casa, nem que seja tapa. Estou falando assim, mas não é nem que seja tapa. Não é esse sentido. Estou falando que você tem que fazer força. O teu celular, a palavra de Deus diz assim, se os teus olhos fazem você pecar, arranca eles fora. Queridos, eu estava ouvindo uma ministração de um pregador, de uma pessoa que ajuda na libertação, e ele estava dizendo que tinha uma pessoa que ela estava com problemas de uma mentalidade errada, de uma mentalidade que era pecaminosa. E o que aconteceu foi que ele foi conversar com o marido dessa pessoa. Quando ele conversou com o marido, ele descobriu que ele era cego. Então, o que te faz pecar, querido, não são os seus olhos, é a tua mente. Quando a palavra de Deus fala sobre coração, ele está falando, não é do coração. Coração não pensa, coração não tem sentimento. Mas quando fala de coração, fala de sentimento. Quando fala de coração, fala de amor. Mas o que tem sentimento é os nossos pensamentos. O que você sente quando vê isso, essas coisas. Então, guarda o teu coração. Guarda o teu coração para não errar contra Deus. Então, guarde isso, o que você vê, o que você ouve. Lembre-se disso. A palavra de Deus assim diz, se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. Se as tuas mãos fazem pecar, corte-a fora. Mas a palavra não está dizendo, se os teus ouvidos, arranque. Sabe por quê? Porque o ouvir da palavra te traz fé e te traz cura. Quando você usa os teus ouvidos para a coisa certa, você é curado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra obedecendo às suas direções e se mantendo distante do pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E o quê? E resistir ao diabo. Mas a primeira coisa que ele fala é, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4, 7. Ele fala sobre isso. Resistir ao diabo. Primeiro você precisa sujeitar-se a Deus. Entendendo que Deus mandou, não estou entendendo. Será que é assim mesmo? Não estou entendendo. Querido, tenha uma vida simples na presença de Deus. Está escrito, faça. Obedeça. É a melhor coisa que tem. Você vai ficar livre de muitas coisas. Só se sujeite a Deus. Sabe o que fez Eva errar?
ela se sujeitar a Satanás. Há 3 processos nisso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Obedecer a Deus, obedecer aquilo que a palavra está direcionando, obedecer aos mandamentos de Deus. Querido, é muito fácil você conseguir a presença de Deus. Quando você peca, você não consegue ouvir Deus. Pastor, a palavra diz assim, que o pecado nos afasta de Deus. Você não consegue ouvir Deus, mas Deus consegue te ouvir. Porque você imagina se você fosse orar e Ele não te ouvisse? Aí não tinha jeito. Não há nada que seja impossível para Deus. É impossível ao homem. Quando você desobedece a Deus, você não consegue ouvir Deus. E aí o que você precisa? Corre para Deus. Corre para a palavra. Quando? Quando você chega para a presença de Deus, você já sabe o que você tem que fazer. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependa-se do seu pecado. Sinta isso em nome de Jesus. Se arrependa e volte o seu caminho. A palavra de Deus diz assim que o povo de Deus sofre. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento por causa disso. A Célia hoje estava falando aqui dos dízimos e das ofertas. Querido, às vezes as pessoas acham, vocês falam muito de dízimo e oferta, estão querendo dinheiro. Não, querido, a gente quer que você seja abençoado. Quando você tem um entendimento que não precisa ninguém falar para você, você apenas cumpre a palavra, sem ninguém falar para você, Deus olha e fala assim, esse é meu filho, em quem eu tenho grande prazer. Sabe o que ele faz? Ele mesmo repreende o devorador, o migrador, aquele que vem contra você, ele mesmo vem. Mas quando você diz, não é bem assim, não está bem escrito desse jeito, não é assim, sabe o que é isso? Sofismas, situações na tua cabeça, no qual você está dizendo, a Bíblia não foi inspirada por Deus. Quem foi, fui eu. Eu sei que não foi bem assim. Então tem situações que nós olhamos para a palavra e a gente não, no contexto, essa pessoa foi influenciada pelo momento, pelas circunstâncias, por Roma, por não sei quem, e é por isso que ele disse isso. Não, a palavra está dito, é aquilo e pronto. Tiago diz assim, 13:14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência, ou pode colocar ali, sua própria vontade, seu próprio desejo. Você é tentado porque você quer. Está entendendo isso? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Lembra-se de um momento que passou lá, Abel e Caim? Os dois apresentaram uma oferta diante de Deus, e diante de Deus a oferta de Abel foi aceita, a de Caim Deus não aceitou. E depois daquele momento ali, você imagina Deus te chamando a atenção, a oferta, você sabe como é que tinha que ser, não é desse jeito aí não. Aí você sai todo chateado, fecha a cara. E ainda além de ficar chateado, fala assim, eu vou matar Abel. Não sei o que ele falou, mas eu vou matar Abel. Aí Deus pergunta para Caim, Caim, onde está Abel? Eu sou lá o cuidador de Abel. Você já está entendendo como é que estava o coração? Quando você é confrontado dos teus pecados, qual é o teu sentimento? Não estou nem aí, agora eu vou me afundar mesmo no pecado. Ainda usa texto bíblico. Aquele que está sujo, que suje-se mais. Usa os textos, né? Mas a palavra de Deus diz agora para nós, que Deus pegou ali e falou assim para Caim, Gênesis 4:7. Deus foi ter lá um momento com Caim e disse para Caim,
Caim, se você fizer o que é certo, você não será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, o seu desejo, mas sobre ele você deve dominar. Você tem que ter domínio sobre o seu desejo. Por isso a palavra de Deus diz assim, que quando você está cheio da palavra, Davi disse, Senhor, eu guardo os teus mandamentos, a tua lei dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Em outro texto lá, em Salmo, ele diz assim que não se assente à roda dos esclarecedores, que são sempre esclarecidos, não são mais os escarnecedores, são os esclarecedores, né? Sempre todo mundo sabe, e ali há um pecado que acaba acontecendo. Não se assente à roda dos escarnecedores, antes, na lei do Senhor medite. Tem um tentador aqui. Tem um tentador de um mosquito aqui, que quer entrar dentro do meu nariz. Então assim, você precisa entender que você tem que guardar a sua mente. E quando a sua mente está cheia da palavra de Deus, a palavra de Deus assim diz que você tem a mente de Cristo. Os teus desejos já são os desejos de Deus. As tuas vontades são as vontades de Deus. Eu quero falar para você que o homem natural, o homem que não tem Deus, que não acredita em Deus, ele tem o conhecimento que foi dado, do bem e do mal. Se você chega para uma pessoa que não tem Deus e falar assim, olha, vamos ali ajudar essas pessoas, vamos ajudar essa família, sabe o que ele vai dizer? Vamos sim. Mas sabe o que ele está fazendo? Compensando. Ele está fazendo barganha, troca, mas Deus ele não tem. Então assim, o homem ele precisa ser mudado de dentro para fora. Deus ele gastou um tempo lá no tabernáculo. Oh meu Deus do céu, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui. Deus gastou um tempo no tabernáculo. Sabe o que ele quis dizer? Ele disse para Moisés, sobe aqui que eu vou te mostrar exatamente tudo o que tem aqui. E eu quero que você faça exatamente como está nos céus, eu quero que você faça aqui. E fizeram nos detalhes, nas cores, em tudo aquilo que era preciso fazer. Sabe o que era a vontade de Deus? Estar no meio do povo. E ele esteve ali. Mas para todo aquele momento, ele mostrou que as influências de fora não mexiam naquilo que era de dentro. Aquilo que tem que estar dentro de você é a presença de Deus. E aquilo que está por fora não pode influenciar o que está dentro de você. Por isso Jesus, quando ele esteve no nosso meio, quando ele se manifestou entre nós, sabe o que a palavra diz? Que ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Filho de Deus. Então, quando as pessoas olham para você hoje, você precisa tabernacular entre as pessoas. As pessoas têm que ouvir de você, da tua boca não pode sair palavrão, da tua boca tem que sair vida, da tua boca tem que sair esperança, da tua boca tem que sair as boas novas de grande alegria, da tua boca tem que sair aquilo que o seu coração está cheio. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Em nome de Jesus. Agora, veja como está você hoje. O que você vê, o que você ouve, o que você aprende, está influenciando você ou você está influenciando o mundo? No tabernáculo, quando você chegava na presença de Deus, não tinha luz externa. Você sabe o que é luz externa? Conhecimento do mundo. Conhecimento daquilo que você vê e aprende. Mas na presença de Deus, você só tem aquilo que vem de Deus. Amém? Ficou até difícil de falar uns amém. Porque assim, quando você tem esses conhecimentos, você fala, não, mas não é bem assim, não pode ser assim. Infelizmente, nós temos esses conceitos. Agora, mas é que Jesus já morreu por nós e já foi pago tudo mesmo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou o nosso pecado, levou sobre ele,
mas precisa-se você conhecer o que ele disse para nós. Ele ainda disse: sem santidade ou sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Isso não mudou, essa regra continua. Sem santidade e sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Não mudou, isso ainda continua. Se Jesus morreu por nós, ele é o Cordeiro, ele diz assim que agora nós somos sacerdotes de Deus. Se somos sacerdotes, você sabe os próximos passos para conseguir ouvir a Deus? E ali a gente vai falar sobre o tabernáculo, mas não é hoje, né? Eu sei que está longe, nós estamos aí no 2º ano, estamos falando aí sobre tabernáculo, estamos na 3ª aula, e vamos falar sobre o processo de você se tornar um sacerdote, entendendo a sua vida no mundo. O que você tem que passar aqui. Ah, mas Cristo já perdoou, mas ele não diz que se você pecar, você vai para o céu. E se você continuar no pecado e insistir no pecado, você vai para o céu. Ele diz que os filhos de Deus pecam e vão para o céu. Foi isso que ele disse? Não, a palavra de Deus está escrito: os filhos de Deus não pecam. É forte isso. Está entendendo como é forte? Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus não pecam. Eles são tentados, mas eles não caem em tentação. Mas a palavra de Deus também diz assim que é possível que alguns errem, mas nós temos que ter o quê? Um coração desejoso por arrependimento. Você precisa ter dentro do teu coração o mesmo que houve dentro do coração de Davi. Querido, Davi era certinho? Não. Ele pecou muito, mas dentro do coração dele ele estava dizendo assim: Senhor, somente contra ti pequei, e fiz o que diante dos teus olhos era um mal, somente contra ti eu pequei. Sabe o que ele estava dizendo? Aquilo que Deus falou para o povo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é necessário que você entenda o que é humilhação. Entenda, passe por esse processo de humilhar. Querido, eu não quero que você compre um pano de saco, se suje de cinza e venha confessar pecado, não. Não era isso, mas no Velho Testamento eles faziam isso, jogavam terra na cabeça. Queridos, eu já fiz isso. Não adiantou nada, não. Por quê? Porque não era de fora, era de dentro para fora. Quando nós passamos isso para vocês, é que dentro do nosso coração arde que dentro de vocês seja gerado o desejo por arrepender-se. Dizer: eu pequei, Deus. Não é dizer foi ela, não é dizer foi ele, não é dizer foi a serpente. Não é isso. É você chegar diante de Deus: Deus, eu errei. Então, essa responsabilidade é sua. Cabe a você dominar. Então, querido, não é responsabilidade de Jesus. Foi o Senhor que me deu. Não é a responsabilidade dele. É sua, cabe a você dominar. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: aquele que está em pé, cuide, ore, afasta de mim, Senhor. Não, a tentação, ela sempre vai acontecer, e o pior de tudo, é diária. Deus diz assim para nós estarmos orando todos os dias: Senhor, que eu não caia em tentação. Amém? Deus é fiel. Tem um texto que diz aqui, eu só lembrei, coloquei aqui. Isso marcou a minha infância. E eu lembro que, infância não, já era de adolescente para jovem. Eu encontrei esse texto, não sei se era 10:31 ou se era 13:10, alguma coisa assim, 1 Coríntios, que ele fala assim: não vos veio provação que não seja humana e que vocês não possam suportar. Não tem provação que não seja você que deseja. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem suportar. Amém? A partir de hoje, a responsabilidade é sua. E o cuidado
de manter aquilo que você recebeu é seu. Como você está apresentando a sua vida diante de Deus. Lembrando que Deus falou que é para você cuidar do seu jardim, que é para você cuidar de você. Cuide, guarde teu coração. Amém? Eu quero ler com vocês Hebreus 4,15. Só para que você possa lembrar desse texto quando estiver em casa. Hebreus capítulo 4, verso 15. Eu gostaria que você lesse isso, amém? Amém? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Habite dentro de vocês a palavra de Deus. A palavra mostra que nós não temos um sumo sacerdote, Cristo, que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Sabe o que você está passando? Aquilo que você acha que é difícil vencer? Jesus foi tentado na mesma tentação que você. E eu acredito que Satanás não foi leve com ele, não. Ainda mais sabendo quem ele era. E ainda mais sabendo o que ele poderia fazer. Satanás foi com tudo, querido, para cima dele, para fazer Jesus pecar. E ele não pecou. Não pecou. Ele ainda continuou sendo fiel em obedecer a Deus. Agora, acho que no verso 16, ou no 17, acho que no 17, dentre os homens. Cheguemos, pois, no 17. Não tem? Ele diz que Satanás tentou a Jesus em tudo, e num tempo oportuno veio o próprio Satanás tentar Jesus. Sabe o que ele está falando? Que todos nós somos tentados ao máximo. E quando você ainda supera o máximo, sabe o que ele faz? Ele mesmo vem te tentar. Sabe aquela tentação que você fala, agora eu caio? Pode saber que é o próprio cão. O próprio cão está ali. Mas Deus nos deu o Espírito dele. Eu já quero convidar os músicos para estar aqui, vindo aqui. Em Lucas 4,13, todas as sortes de tentações. Está em Lucas, não está em Hebreus. Tá? Agora, lembra daquela palavra que diz assim, quando você pedir perdão, quando você chegar à presença de Deus, lembre-se que Deus perdoará todos os teus pecados. E nenhum deles vai ser imputado mais sobre você. Depois, nessa nova caminhada que você tem diante de Deus, ele diz assim, né, que nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. E nós precisamos prosseguir para o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então prossiga para o alvo. Tem muitas coisas, querido, que nós podemos, que nós somos livres, que podemos tudo. Mas, como é que eu posso dizer? A frase que todo mundo fala? Eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Amém? Eu queria que você colocasse aí para nós o Salmo 51. Antes de ler esse texto, ele diz, em João 3, ele diz assim, pode deixar aí. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Quero também lembrar você que você tem uma natureza divina. Você foi regenerado. Você tem uma nova natureza. Você é filho de Deus. E eu oro, sempre tenho orado nesses últimos dias, agora você tem o DNA de Cristo. Olha só o que diz esse salmo. Você pode ler isso comigo? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém? Sabe o que Davi estava querendo dizer aqui? Tem misericórdia de mim, Deus. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja o verso 2. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Continua no 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. No 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como em sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus olhos, dos meus pecados, e apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. O que ele está dizendo? Que o mais importante, querido, ele poderia perder a coroa, ele poderia perder o trono, ele poderia perder o reinado, mas o mais importante de tudo é não perder o Espírito Santo. Não perder o Espírito Santo. Você pode fechar os teus olhos onde você está. Deus te ama, Ele quer muito você. Espírito Santo, ouve essa oração, Senhor Jesus. Ouve a oração de quem está do outro lado agora, Senhor. Eu sei que tu estás aí, e quando eu falo ouço, é para que nós, ó Deus, possamos nos apresentar diante de Ti e pedir perdão. Ouve o Teu povo, Senhor, que clama por misericórdia, por graça em tempo oportuno. Livra, Senhor, que a gente não caia nas tentações, Pai. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Espírito. Mais de Ti, Senhor. Enquanto esta canção é tocada, eu peço a você que você faça a oração ao Senhor. Ore, é você e Deus, é você e Deus. Com misericórdia e graça, fluindo sobre. Você vai chegar na presença de Deus e vai falar que combateu o bom combate, que guardou a fé. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça. Fortaleça, Senhor, os joelhos vacilantes. Que o Teu povo já não seja mais envergonhado, mas levanta o Teu povo, Senhor. Onde o Espírito de Deus perdoa, Senhor, perdoa. Eu sou livre. Sempre foi você e Deus, sempre foi.
continua sendo você e Deus. Onde o Espírito de Deus está, Seja livre. eu sou livre. Olhe para o céu, seja livre. Deus te ama. Que Ele seja a pessoa mais importante na sua Olhe para vida. o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, Jesus, Recebe teu povo, recebe teu filho agora, Deus. Recebe, Pai, na tua presença. Que haja salvação, Com que haja misericórdia cura. Deus, que ele e seja livre graça desses pecados, Deus. fluindo Que o pecado já não domine mais sobre ele. Que o pecado não domine mais sobre ele. Que ele combata o bom combate e guarda a fé. livres do pecado. A ti, Jesus, a ti. Livres do abandono. Aleluia. Aleluia. Livres pra viver uma vida sem Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Eu sou livre. Diga assim, você que está assistindo, você que está aqui. Senhor, eu me apresento diante do Senhor. O Senhor me conhece, Senhor, desde o dia em que nasci. O Senhor me conhece na eternidade, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, Pai. Ore isso, ore isso. Me perdoa, Senhor. E eu te confesso, Senhor. Eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Tu és o único e suficiente Salvador. O único e suficiente Salvador. Eu te aceito, Pai. Eu aceito a sua obra redentora na cruz. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu sou livre, Deus. Você pode orar e cantar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos lava Cante isso. dos pecados. Cante isso no seu coração. O que nos O traz Espírito de Deus está aí te ouvindo. Sempre foi você e Ele. Sempre foi, sempre foi. Nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
sou livre. Você é livre. Creia nisso, você é livre. Pai, nós te agradecemos. Nós te amamos, Pai, por sua presença. Nós somos gratos a Ti, Deus. Meu coração, Senhor, incendeia. Meu coração, Senhor, está cheio de alegria por sua presença, Pai. Mas muito obrigado, Deus, por regenerar, o Deus do teu povo. Aleluia. Eu tenho que encerrar, mas você pode continuar na presença de Deus. Nada além do sangue. Que a graça do nosso Senhor Jesus, os conselhos do Espírito Santo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre a sua vida de eternidade em eternidade. Amém e amém.